Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas ao nosso último dia de treinamento. Hoje nós vamos falar sobre os 5 inimigos do emagrecimento. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero mais uma vez parabenizar você por estar aqui hoje. Porque, diferente de outras pessoas, você fez uma escolha. Você sabe quantas escolhas nós fazemos durante o dia? São milhares de escolhas. Na verdade, a cada mais ou menos 5 segundos nós estamos fazendo uma escolha. E estar aqui é uma escolha. Então você poderia estar fazendo outra coisa, mas você decidiu que talvez isso te ajudaria a mudar algo no teu emagrecimento ou que fosse o pontapé inicial para uma mudança, tá? Então, meninas, eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, por vocês estarem aqui, dizer, né, que me sinto muito honrada e muito feliz, porque como eu já compartilhei em outros momentos com vocês, a minha maior alegria e o meu maior prazer é poder fazer isso. É poder trazer conhecimento para que as pessoas tenham liberdade de escolha. Até muito tempo atrás, né, o que acontecia? A gente tinha uma única visão de que o emagrecimento ele dependia de uma dieta e que se eu não fizesse aquela dieta eu não conseguiria emagrecer. E nessa, o que a gente foi fazendo? Dieta em cima de dieta e desistindo cada vez. Por quê? Por mais que nós soubéssemos aquilo que precisávamos fazer, o que não nos ajudava a fazer isso era o quê? O nosso cérebro. Então, antes de nós iniciarmos aqui neste conteúdo, eu quero fazer um resuminho do que nós vimos até aqui para que vocês entendam o quanto é importante o processo. E aí, se você não assistiu a segunda aula e a primeira aula, elas estão gravadas. E eu digo que você vai ter muito mais conhecimento se você fizer isso. Porque lá no nosso primeiro dia, no nosso primeiro encontro, o que eu falei para vocês? Eu mostrei para vocês que existe uma área no nosso cérebro que é ativada a todo momento por recompensas positivas e recompensas negativas. E que essas recompensas fazem com que a gente crie hábitos. Então, a gente está habituado a comer em excesso, quando estamos no sobrepeso, e a gente precisa mudar essa recompensa. E lá eu te ensinei como fazer isso. Ontem a gente falou, né, sobre os aspectos do nosso comportamento e sobre o nosso ciclo da compulsão alimentar e do descontrole. Esse mesmo ciclo, assim como hoje ele vem sendo usado por você de forma negativa, porque, lembram? Pensamento gera um sentimento que vai gerar uma ação e essa ação pode ser positiva ou negativa. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos do nosso cérebro, trazendo esse ciclo novamente. E ontem eu disse para vocês que o que é importante, vocês entenderam, né? A importância daquele ciclo, a importância do nosso pensamento, a importância do nosso sentimento, daquilo que nós falamos, e hoje vocês vão aprender de fato quais são os 5 inimigos que fazem com que você não tenha um emagrecimento efetivo. Talvez você venha se identificar com algum deles. E caso você se identifique, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Por que quando eu peço para vocês responderem nos comentários, isso é importante, meninas? Porque a interação, quando vocês reagem, quando vocês interagem, acontece o nosso ciclo. Qual é o nosso ciclo? O nosso ciclo que gera, né, o pensamento, o sentimento. Então eu estou expondo isso. Quando eu participo ativamente, quando eu me coloco, eu estou fazendo com que novos comportamentos eles sejam acionados. Então quando eu
faço uma pergunta, ou quando eu digo, meninas, compartilhem aqui nos comentários, é justamente para que vocês reforcem o conhecimento que vocês estão tendo aqui. Mas vamos lá. Então, o primeiro inimigo que nós temos no nosso emagrecimento são as pessoas que nos amam. Aí você vai dizer assim, não, Angélica, mas as pessoas que me amam, como que elas vão ser o meu inimigo? Você pode, né, parecer, nesse primeiro momento, você pode achar estranho isso. Mas as pessoas que mais nos amam, elas podem nos prejudicar e muito. Então eu quero que você entenda primeiro, tá? Que as pessoas que nos amam, elas são aquelas que estão mais próximas de nós, né? Então, geralmente, os nossos pais, marido, namorado, amigos mais próximos, irmãos, até mesmo filhos, tá? Essas pessoas, elas gostam tanto de você que elas querem o melhor para você. Só que aí é que mora o problema, porque às vezes, na visão delas, o que é o melhor é fazer o que elas fariam. Então, isso não necessariamente é bom para você também. E muitas vezes, e na maioria das vezes, não é. Para que você possa entender isso que eu estou colocando aqui para você, eu vou te dar um exemplo, tá? Para que você possa entender melhor. Então, imagine essa situação. Você não sabe, você está em dúvida se você vai ser empresária, vai empreender, ou se você vai fazer um concurso público. E aí você pede essa opinião. Você chega numa pessoa que é empreendedora e você chega assim, olha, fulana, eu queria que você me ajudasse, porque assim, eu tô numa dúvida, eu não sei se eu faço concurso ou se eu empreendo. E essa pessoa vai falar o que para você? Aquilo que faz sentido para ela. Como ela é uma empreendedora, e se ela é uma empreendedora de sucesso, ela vai dizer, não, empreende, porque concurso público vai te deixar, vai te dar estabilidade, mas não vai te permitir crescimento. Ela vai achar uma justificativa plausível. Agora, se você for pedir o mesmo conselho para uma outra pessoa que é bem-sucedida e que passou num concurso, o que ela vai te dizer? Não, faz concurso, porque o concurso ele te dá estabilidade, ele tem muito mais benefícios, empreender é muito arriscado, porque você não tem salário fixo, você vai trabalhar muito mais. Percebem? E aí agora eu quero que você responda nos comentários. Você entende a diferença? Cada um vai dar uma opinião de acordo com as suas expectativas e de acordo com a sua vivência. Porém, às vezes essa opinião, ela não é válida para você. Então, no emagrecimento ainda pior. Por mais que todos, né, queiram te ajudar, muitos ficam te vigiando e vigiando a tua vida. Algo que aconteceu comigo mesmo, quando eu resolvi emagrecer. Muitos fazem o quê? Fazem cobranças. Então, uma das coisas que eu ensino sempre para as minhas alunas você precisa dar um chega. E que chega é esse? É esse, o chega do grito, mas é o chega do grito pra você. Não tô dizendo que você vai olhar para as pessoas e vai começar a gritar e brigar. Não, é um chega pra você mesma. E aí você vai dizer um chega. Parem de querer se meter na minha vida. Se eu quiser comer o mundo, o problema é meu. Todo mundo quer cuidar da minha vida e controlar o que eu como. E isso é um saco. Você se identifica com isso? Aí, talvez passe na tua cabeça, poxa vida, Angélica, mas como que eu vou pensar dessa forma? Simples, meu amor. Porque na vida adulta, quem é responsável por você mesma? Só você.
Então ninguém abre a tua boca e enfia comida pela tua boca. Quando eu digo, chega, parem de querer se meter na minha vida, se eu quiser comer o mundo, o problema é meu, é exatamente isso que acontece. O problema é seu. As consequências sobre tuas escolhas são tuas também. Mas por que eu dou este conselho de não ficar compartilhando essas coisas com a família? Porque, meninas, não sei se é o teu caso, e aí eu quero que você me responda aqui nos comentários, quantas vezes você já iniciou uma dieta? Quantas segunda-feira você disse, agora vai? E aí, se talvez você é parecida comigo, o que você fazia? O que eu fazia? Colocava lá no Facebook, agora vai. Eu vou fazer academia, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e eu bradava para o mundo. E aí tinham várias pessoas que iam lá e comentavam assim, força, você consegue, mas a grande maioria dizia, quero ver até quando? Será que dessa vez vai? Então vão ter pessoas para te encorajar e vão ter pessoas para te desencorajar. E qual que é a que a gente leva mais em conta enquanto ser humano? E vocês vão entender ao longo do tempo isso. A gente sempre leva em conta o negativo e a gente se aborrece com aquela pessoa. A gente diz, poxa vida, mas olha só, por que ela tá fazendo isso? Eu tô dizendo que eu vou fazer. Porque nós somos assim. Muitas vezes a gente disse que ia fazer algo e não fez. Então hoje nós estamos em descrédito com essa pessoa. Então qual é o melhor passo quando você quer uma mudança? E eu não estou falando só no emagrecimento. Estou falando de mudanças que de fato você quer fazer na tua vida. Faça em silêncio e busque pessoas que podem caminhar junto com você. Por que isso é importante? Dentro do programa, eu falo para as meninas quando elas entram. Aqui é o lugar em que vocês vão falar o bom, vão falar o ruim, vão dizer que vocês estão conseguindo, vai ter aqueles dias que vocês vão chegar aqui e desabafar. Aqui é o lugar. Por quê? Porque nesse lugar nós somos o quê? Iguais. Neste lugar nós estamos em busca do quê? Do mesmo objetivo. Quando você fala para uma pessoa que não tem o objetivo que você tem, ela tem a tendência de desacreditar as tuas coisas. Então, o primeiro inimigo está nas pessoas mais próximas de você. E aí, como ela sabe que você gosta muito de comer, o que ela vai fazer? Ela vai achar, primeiro, que as pessoas falam, eu comecei uma dieta. Como que você fala isso? Com essa cara aqui de desespero, cara de pesar, de coisa ruim. Então, se essa pessoa te ama, ela quer evitar o teu sofrimento, então ela vai fazer de tudo para te sabotar. Ao invés dela te ajudar no teu processo, como ela tá vendo que você tá fazendo uma dieta que é algo ruim, não é prazeroso para você, ela vai tentar te trazer prazer. Então, o primeiro inimigo é aquele que está mais próximo de nós. Então, a primeira coisa é entender que a sua jornada, ela é sua. E a segunda, ela pode ser solitária e sofrida, ou você pode procurar apoio para que você possa seguir com outras pessoas que estão no mesmo caminho que você. Eu não sei se você já escutou isso, mas eu quero que você escuta e reflita. Não sei se você já ouviu esta frase. Águia anda com águia. Você já viu uma águia andar com pomba ou andar com galinha? Os grupos, eles têm o mesmo objetivo. Águia não voa com pomba. Então, se você quer uma direção correta, ajuda, apoio, você precisa andar com um grupo que queira a mesma coisa que você. Porque senão, sim, aquele primeiro deslize que você vai ter, a tua amiga vai dizer, eu já sabia. Você nunca vai pra frente. Ou ela pode às vezes não te falar, mas a cara dela diz isso.
E aí nós vamos para o nosso segundo inimigo do emagrecimento, que é a dieta e o remédio. Tudo o que é temporário deixa a desejar. Dietas e remédios te mudam de estado por um determinado tempo. Porém, esse processo não muda você. Muda apenas circunstâncias por um determinado período de tempo. Por que que vocês acham que pessoas que usam ferramentas como bariátrica, como balão gástrico, desvio, acabam engordando novamente? Por que que o percentual é tão alto? Porque foi utilizada uma ferramenta que deveria ajudar essas pessoas, mas o comportamento não foi mudado. E aí, o que acontece? Ela começa a comer as suas emoções de novo e isso não vai resolver. Então, a primeira coisa que nós precisamos ajustar é a nossa mentalidade. Pesquisas apontam que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. Vocês têm noção, meninas? 95%. E ainda pior, 30% das pessoas que fazem dietas e que engordam, elas ficam ainda mais gordas do que elas estavam no início. Então, digamos que 95% dessas pessoas que pesavam 80 quilos, 30% dessas, depois que voltaram a emagrecer, ao invés de 80, elas foram para 90. Mas por que que isso acontece? O principal dos motivos é a mentalidade, os sentimentos, o estresse. Eu não conheço uma única pessoa que adora ficar estressado, que fica triste quando falta o estresse na sua vida. O estresse é ruim e dietas que são temporárias também, porque o que você precisa aprender? Primeiro, qual é a dieta que vai dar certo para você? Aquela que você consegue fazer. Segundo, o que você precisa entender? Primeiro, né, o nome dieta significa o quê? Estilo alimentar. Então, hoje, se você é uma pessoa que está comendo completamente errado, você está fazendo uma dieta. Uma dieta ruim, mas está fazendo, porque o nome dieta que significa isso. Só que foi colocado algo tão negativo sobre o nome, que quando a gente fala em dieta, a gente já vê dieta, reeducação alimentar, regime. Esses nomes soam como algo ruim. Mas enquanto você não entender, primeiro, eu te pergunto, o que levou você a engordar? Comer alimentos ruins de forma descontrolada em grande quantidade. O que fará você emagrecer? O caminho inverso. Comer alimentos saudáveis na quantidade exata. Por quanto tempo? Para o resto da vida. Enquanto você não colocar isso na tua cabeça, você terá sempre resultados temporários. Como já dizia Einstein, é loucura querer resultados diferentes para comportamentos iguais. Se hoje eu defino que eu quero comprar uma casa, o que eu preciso fazer? Me organizar financeiramente. Talvez eu tenha que economizar. Então, para que isso aconteça, eu preciso ajustar o meu comportamento. Só que quando nós falamos em dieta, as pessoas acreditam que dieta tem dia para iniciar e dia para acabar. Não tem, o dia para acabar é quando você morrer. Então, se você emagrece hoje 10, 20 quilos e você volta a comer de forma errada, infelizmente, você vai engordar tudo de novo. Então, muitas pessoas usam, né, a comida como forma de aliviar o estresse. Só que esse é o começo do fim, porque comer além da conta vai te fazer engordar. E aí, com o nível de estresse alto, né, você vai lá e come, quando você deveria fazer a dieta.
E isso provoca o quê? Um sentimento ruim, um sentimento de culpa, que faz com que você se sinta ainda pior, o que gera mais estresse. Vocês percebem que é um ciclo vicioso? E que só piora porque você come porque você está estressada. Só que aí, depois que você termina de comer e você se dá conta do que você fez, esse estresse ele é ainda maior. Porque aí ele vem em forma de culpa. E a culpa é isso eu trabalho dentro do coaching em grupo, aonde eu mostro que a culpa é o pior sentimento que nós devemos sentir. Por quê? Porque a frequência dele, ela é tão baixa que ela afeta tudo à minha volta. Então, por que é tão negativo a gente sentir culpa? Justamente porque a culpa me faz me sentir pior, o que faz me comer de novo e assim vai indo. Então, o que é importante, meninas, é a constância, um planejamento alimentar que te gere um bem-estar. Hoje, né, eu tenho compartilhado com as minhas alunas que no início da minha dieta eu fazia marmita, porque era uma forma de otimizar o meu tempo, me ajudava a manter o foco, mas acho que já fazia uns 3 anos que eu não fazia marmita. E agora eu tô num momento da minha vida onde eu tô com muitas obrigações e muitas coisas, então não tô conseguindo dar conta. E nós não temos que dar conta de tudo. Então eu estou me organizando para voltar a fazer marmitas. Por quê? Porque é fundamental para eu me manter no foco, não só eu, mas a minha família voltar não, né? Mas continuar a comer saudável. E se eu não fizer isso, que me exige organização e planejamento, vai chegar um momento que o negócio vai desandar. Então, organização e planejamento é tudo na tua vida. Uma das desculpas sempre para mudança é: eu não tenho tempo. Eu, Angélica, você, Andréia, você, Sônia, você, Judite, todas nós temos 24 horas no dia. O que nos diferencia uma das outras é o que eu faço nessas 24 horas no dia. Eu sou uma pessoa organizada, eu planejo as minhas coisas. Se eu vivo estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nada vai funcionar. Então, o processo de melhoria da qualidade alimentar, tá? Ele vai fazer total diferença no teu processo de emagrecimento. Depois, a gente vai para o terceiro inimigo. Qual é o terceiro inimigo? Descontrole motivacional. Ontem a gente falou, né, um pouco sobre como que funciona os nossos níveis, né, de motivação, e hoje a gente vai falar novamente sobre isso, tá? Porque ele é sim um dos nossos inimigos, né, no emagrecimento. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, quero te perguntar, em algum momento você já se sentiu empolgada para fazer algum exercício? Ou eu posso até apostar que você comprou tênis novo, legging novo, top. Muito provavelmente você se matriculou numa academia e se você estava muito empolgada, já pagou a academia e logo para o ano todo e ainda contratou um personal trainer. Essa não é a realidade de todo mundo, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que no início de algo, às vezes a gente fica extremamente empolgada. Só que tudo isso aconteceu porque você estava o quê? Motivada. E não há problema nenhum nisso, desde que não haja o descontrole motivacional, que vai fazer com que essa motivação desapareça ao longo da tua jornada, e com essa desmotivação aparecendo, você acaba fazendo o quê? Desistindo. A gente chama isso de fogo de palha.
só que eu prefiro chamar de descontrole motivacional. Então, a gente precisa entender como que isso funciona. E a gente vai ter picos, tá? Motivacionais descontrolados. Só que isso acontece geralmente para situações que não são prazerosas. E é aí que mora o perigo. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, quando eu não tenho motivação, o que eu preciso ter? Disciplina. Porque agora nós estamos falando do emagrecimento, mas eu quero trazer para a tua vida. Todos os dias você acorda pulando, saltitando, motivada para ir trabalhar, ou para fazer a faxina que você tem que fazer, ou para cozinhar? Lógico que não, nós somos seres humanos. Mas por que algumas coisas você consegue fazer mesmo desmotivada e outras não? Então, a gente precisa, né, entender isso, muitas vezes acolher o nosso sentimento, mas entender que a regra é, se a motivação esgotar, e aí, como eu falo, a gente tá numa zona de perigo, né? O primeiro passo é recuperar o mínimo de motivação. E óbvio que isso às vezes leva um tempo. Então, o que você vai precisar fazer? Aí eu faço uma comparação, né? A comparação ideal para esse esgotamento é quando você usa todas as funcionalidades de um carro, rádio, faróis, etc., com o carro desligado. Depois de um certo tempo, a bateria acaba. E aí, para voltar, só com um esforço fora do comum, né? Que no caso é fazendo lá uma chupeta no carro, né? Para poder fazer com que esse carro funcione. Então, nós somos assim. Mas por isso que nós temos que canalizar as nossas energias. Porque se eu deixar esgotar, vai acontecer isso. Então, o segundo perigo do descontrole motivacional é a associação negativa que nós damos para isso. Então, é natural o ser humano, você, associar as coisas com o insucesso. Então, por exemplo, a academia, né? Academia, a dieta, elas podem passar a ser associados negativamente se você em algum momento teve experiências negativas com ela. Então, na próxima vez que você for fazer, vai já estar lá na tua mente, né, como algo que vai dar errado. E aí, quanto mais você fizer isso, mais associação e mais forte fica. Então, eu não gosto de academia, já tentei várias vezes, estou matriculada na academia e não vou, já fiz várias dietas, eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Tudo isso aonde que tá? Aqui na tua mente. Lembram que ontem eu falei para vocês que o sentimento, ele gera o pensamento, que o pensamento gera o sentimento, e quanto mais sentimento estiver atrelado a isso, mais fixado vai estar na tua memória? Então, se você não mudar isso, você não vai ir muito tempo. Então, talvez agora você esteja se perguntando, mas como lidar então com esse descontrole motivacional? Para trabalhar, você precisa entender que essa atitude do descontrole é instintiva, ela é irracional, é uma ação que é gerada por quê? Pelo impulso. Então, toda reação por impulso, o que nós fazemos? O que eu te ensinei nesses dias de treinamento? Que tudo que nós fazemos no piloto automático, se eu abro a geladeira e pego o pudim e vou deixar para pensar depois, o que eu fiz? Impulso. Tudo que eu quero mudar, eu preciso racionalizar. Então, assim, quando você se sentir, né, uma necessidade descontrolada de fazer algo, você precisa parar e refletir. Principalmente sobre o teu histórico, sobre a atividade. E é definitivamente aí que você vai entender como é o seu limite, que você precisa começar devagar
e que você precisa ir se adaptando. E a outra coisa é a expectativa. Eu sempre digo, expectativa versus realidade. Você levou 10 anos engordando, 15 anos engordando, 5 anos engordando, e aí você quer perder tudo isso que você levou tempo em 30 dias. Ou, se você era como eu, queria emagrecer para evento, tinha um casamento, apertava e fazia emagrecer. Só que passou o casamento, engordava tudo de novo. Você emagrece para eventos e vive gorda. Então, logo que você entender isso, tá? Consequentemente, ficará mais fácil, tá? De você pôr em prática. Então, lembram do ciclo do descontrole motivacional que eu passei ontem para vocês? Que na primeira semana, né, a gente inicia toda animada, com garra. Na segunda semana, essa energia ela vai baixando e aí a gente já começa a pensar 2 vezes antes de fazer o que precisávamos fazer. Lá na terceira semana, a carga tá quase acabando e você já tá sem forças. Por quê? Porque a tua expectativa quando você iniciou aqui na primeira semana, ela tá errada. Você não entendeu que o emagrecimento é um processo. Lembram que eu falei para vocês da metamorfose da borboleta, que ela começa com ovinhos, depois ela vira larva, ela vai para pupa e só depois ela se torna uma borboleta? E ela passa assim por uma série de dores e dificuldades. Então aqui você acaba chegando na quarta semana com blackout, com aquele do vou jogar tudo pro alto mesmo, porque pra mim não dá. Por quê? Porque a tua expectativa e tua expectativa está errada, os teus objetivos estão errados e aquilo que você está fazendo, você não está vendo os pontos positivos. Você está acionando no teu cérebro os gatilhos negativos. Então, quando você chega aqui na quarta semana, que você já disse que está cansada, que já não aguenta mais, o que você está dizendo para o teu cérebro? Você está vendo os teus avanços? Você está conseguindo ver as coisas positivas? Não, você só está enxergando as coisas negativas. E aí, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Aí nós vamos para o nosso quarto e penúltimo ponto, nosso quarto inimigo, as palavras destruidoras. Ontem nós falamos muito sobre isso, eu falei para vocês o quanto as palavras têm poder e no final nós fizemos um ensaio mental, uma meditação para mudar isso dentro de vocês, para que vocês pudessem aprender a fazer afirmações positivas. Novamente, se você não viu as aulas anteriores, é importantíssimo que você as veja, porque é um caminho. Entendem o que nós somos construindo até o dia de hoje? Então, as palavras destruidoras, elas são extremamente inimigas do nosso emagrecimento, não só do nosso emagrecimento, da nossa vida como um todo. Então, cada palavra, ela possui uma associação a um comportamento e a um sentimento. Algumas palavras disparam em nós comportamentos, desejos, emoções e geralmente elas vêm acompanhadas de uma reação comportamental condizente com a palavra. Lembram que ontem eu disse para vocês que uma pessoa que está com a autoestima elevada, que está confiante, ela não é uma pessoa que anda assim? Não, ela anda assim, porque ela é uma pessoa confiante. E a pessoa confiante, ela não anda com os ombros para baixo. Então, o teu corpo, ele reage às palavras e ao sentimento. Então, se você está triste, geralmente você está assim. Teu rosto, a tua expressão muda. Quando eu dou
cursos ou palestras, né, presenciais, eu sempre faço uma atividade que eu conto algo muito triste e peço para que elas sintam isso. É automático a plateia ir murchando. E aí eu faço o contrário. Aí eu conto algo prazeroso e feliz para ela e peço que elas sorriam, tá? Porque isso é um gesto que gera sentimento. Então peço que elas sorriam, que elas se sacudam, que elas se movimentem e o estado muda completamente. E aí eu digo para elas, vocês entendem a sugestão? Lembram que lá o nosso primeiro inimigo são as pessoas que mais nos amam? Então, um dos inimigos também é a gente estar próximo de pessoas assim, porque o comportamento delas afeta o nosso. Perceba, faça essa experiência. Quando você está triste e você chega numa pessoa que é bem-humorada, que é autoastral, ela começa a falar com você e daqui a pouco você começa a mudar o estado. Agora, o mesmo acontece ao contrário. Se você tá de autoastral e você chega numa pessoa que tá naquele dia ruim e ela começa a te contar coisa ruim, daqui a pouco você vai murchando. Então, as palavras e os comportamentos podem te impedir na hora de emagrecer. Então, a forma com que a gente estrutura as frases, ela é inconsciente. Eu não fico pensando nela, na maioria das situações. Então, no dia a dia, você não pensa e estrutura a frase da melhor forma. E lá, finalmente, você pronuncia. Esse processo, ele é automático, baseado nos teus hábitos e costume. Comece a conviver? Não comece. A conviver com pessoas que reclamam o tempo todo. Quando você menos esperar, você vai estar igual. Vai estar reclamando do sol, vai estar reclamando da chuva, vai estar reclamando da umidade. Tudo é motivo para essa pessoa reclamar. O que ela traz de positivo? Nada. Experimente acordar, como ontem, né? No exercício da meditação. Acordar, olhar para você, profetizar sobre sua vida, te olhar no espelho e dizer: você merece um dia maravilhoso. Comece o dia alegre. Você vai ver que todo o teu dia, por mais coisas e eventos ruins que aconteçam, você flutua, mas você consegue manter. Agora experimenta acordar de manhã, já chutando o cachorro, já dizendo que por que eu acordei hoje, para você ver como que vai ser o teu dia. Então, as palavras destruidoras, elas são inimigas do nosso emagrecimento. E aí ontem eu trouxe um dado para vocês, né, que eu vou repetir hoje. Então, sem perceber, nós acabamos falando palavras destruidoras, tá? No emagrecimento. E aí existe a possibilidade de emagrecer falando assim? Existe, mas vai ser muito mais penoso. E aí, eu falei para vocês que 51% da população brasileira está com sobrepeso e só 3% fazem exercício físico regularmente. Angélica, o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque se nós somarmos esses dados, né, de 95% das pessoas que fazem dieta ganham peso após a dieta, sendo que dessas 30% elas ficam ainda mais gordas antes mesmo de perder todo o seu resultado, o que acontece? As palavras, elas podem aumentar a minha motivação ou elas podem diminuir. Então, ontem eu disse, né, para vocês, quais são as palavras, as frases que você costuma dizer, né?
não aguento mais essa dieta, salada de novo não, essa comida não tem gosto, estou indo para sacrifício da academia. Tudo isso que você está trazendo possui carga emocional e essa carga emocional vai interferir nos teus resultados. Porque lembrem, quando é que você come descontroladamente? Geralmente quando você está estressada, quando você está triste, quando você está cansada. Então, essas frases, né? E as derivações dela trazem uma carga de negatividade e pessimismo muito grande. Então, quando você traz à tona essas palavras, essas afirmações, o teu corpo se comporta igual. Ele reage. Então, só de falar ou de pensar nisso antes de qualquer coisa, pode ter certeza que isso vai acontecer. Você tem o poder de profetizar sobre sua vida. A parte boa nisso tudo, né, que o oposto também é verdadeiro. Então, se eu pensar positivo, se eu falar de maneira positiva, isso vai mudar. E você pode estar me escutando falar nisso e achar, isso é banal. Muitas vezes parece estúpido, mas eu te desafio a você experimentar viver isso. Você vai ver. E aí, quem é minha aluna, principalmente de mentoria, de coaching grupo, se tem alguma aqui, coloque nos comentários essa prática que nós fazemos, essa prática que nós aprendemos, muda ou não muda a nossa vida? A positividade das palavras deve ser uma constante na tua vida, assim como o ciclo motivacional. E não só de picos. Lembram do ciclo ontem do descontrole? O ciclo do controle é justamente o inverso. Então, a nossa vida é a média dos nossos resultados. Não adianta você falar positivo só durante uma semana e esquecer por 2 a constância disso tudo. Isso deve ser uma prática na nossa vida. Eu, Angélica, sou prova disso. De quando eu resolvi mudar, parar de reclamar, conseguir olhar a gratidão nas coisas, ver as pequenas coisas. Só o fato, hoje, agora, nesse momento você está respirando e você não percebe que está respirando, isso é automático, mas experimenta você ter um problema respiratório. É horrível. Por que eu tô falando isso? Porque muitas coisas que acontecem na tua vida você não percebe e você não é grata por isso. Então, antes de começar a mudança do teu processo de vocabulário, é muito importante que você entenda que você cresceu dentro de uma sociedade que vive na mente automática, que se preocupa com muitas coisas, mas não prioriza a forma de pensar, de posicionar as palavras de maneira positiva. Então, isso não é um hábito nosso, nós não aprendemos a fazer isso. Então, mudar o comportamento que você repetiu durante a vida toda leva tempo. Não é algo rápido. Eu acordei hoje positivo, ok, amanhã. Não, é uma prática. Lembrem-se que como que a gente torna as coisas um hábito? Através da repetição. Então não é apenas apertar um botão, isso vai levar um tempo. Só que uma das coisas que eu falei ontem para você, ser otimista dá trabalho. Porque eu preciso olhar o meu melhor, eu preciso dar o meu melhor. Agora, ser pessimista é a coisa mais fácil do mundo. É sentar na cadeira e esperar o que o ruim aconteça. E aí, se você é uma pessoa assim, que diz assim, porque tal coisa aconteceu, agora vai vir mais coisa ruim. Por que será? E aí você muitas vezes diz, por que será que quando uma coisa ruim acontece, parece que vem 10 ruins? Não parece. É real, porque é o teu posicionamento, é aquilo que você está emanando.
Se você emana coisas negativas vão vir. E você pode discordar de mim e você pode não acreditar. Mas o dia que você começar, mesmo desacreditando a praticar, você vai ver o quanto vai mudar a tua vida. Então, este processo é um processo que demanda tempo, exercício. E aí, agora eu tenho algumas dicas para você tentar. Então, tentar, primeiro, né? Tentar, não é tentar. Tentar, a palavra tentar, ela está associada ao erro. E eu vou colocar aqui para que vocês possam, se vocês até quiserem copiar, vocês podem, tá? Então aqui, né, tem um dado de que mais ou menos demora 21 dias para que a gente possa de fato dizer que a gente instaurou um hábito, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem instaurar este hábito muito antes de 21 dias e tem pessoas que precisam mais de 21 dias. Como que eu vou saber quantos dias? Quando você começar a fazer isso sem dificuldade e tornar um hábito. Ponto. Entrou, tá? Então, aqui, né, vão algumas dicas para você mudar o hábito. E aí, se você quiser anotar para te ajudar depois, anote. Então, ó, tentar. A palavra tentar, ela está associada ao quê? Ao erro. A tentativa e erro. Por isso, quem tenta está preocupada com o resultado. Você vai substituir o tentar por frases afirmativas. Porque, meninas, quando você diz assim, quando eu digo para você, você precisa começar a mudar os teus hábitos alimentares. Aí você me diz assim, tá bom, eu vou tentar. Você já tá dizendo que se não acontecer, tá tudo bem. Porque tentar pode ser positivo quanto negativo. Agora, quando eu digo assim, eu vou fazer, é diferente. Você está dando uma ordem para o teu cérebro. Agora, quando você diz que vai tentar, você já está dizendo, ó, se eu não conseguir, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, você vai substituir o tentar por frases afirmativas. E aqui eu botei alguns exemplos. No lugar de eu vou tentar emagrecer, você vai falar, eu vou emagrecer com. O que você vai fazer? Ah, Angélica, eu vou entrar no coach de emagrecimento. Então, eu vou emagrecer com o coach de emagrecimento. Eu vou emagrecer com o Magre para a Vida Metamorfose. Eu vou emagrecer comigo mesmo. Mas você vai dar uma ação positiva. Na segunda frase, o teu poder de realização, ele vai ser muito maior, tá? Então, difícil, se você antes de começar já coloca algo como difícil na tua vida, você já se sente o quê? Desencorajada a fazer. Então, o que existe, né, são coisas que são mais fáceis e outras coisas que são mais leves, tá? Mas a gente precisa trocar isso, porque o nosso cérebro, além dele já ter colocado, né, o difícil aí na tua cabeça, o tentar também, se você usa isso, você já está dizendo que é algo que você não vai conseguir. E aí você precisa entender também que existem dois tipos de não. O primeiro é o eu não posso fazer, e esse não se refere às tuas capacidades, no qual você se julga, né? Então, incompetente, como na frase não consigo emagrecer. Se você manda essa mensagem para tua mente, realmente você não vai. Por quê? Porque você já entra na derrota. Ainda mais quando ela vem acompanhada de frases para justificar isso que você não consegue. Eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Você realmente já tentou de tudo mesmo? Ou não? Por que eu falo isso? Porque se você diz que já tentou de tudo, é porque você não conhece o método correto.
Porque existem métodos corretos que podem te ajudar a emagrecer. Eu sou a prova disso. E o que eu costumo dizer para as minhas alunas, se eu conseguir, você consegue também. Por quê? Porque é possível. Eu só não consigo algo que não é possível. Então, você pode já ter passado pelo efeito sanfona, que é o engorda, emagrece, ter tentado diversos métodos para emagrecer que até hoje não te levaram, então, aonde você quer chegar. Mas isso não significa que você não consegue. Nesse caso, no lugar de eu não consigo, utilize frases que vão te encorajar. Do tipo, eu estou cada vez mais perto do meu objetivo. Ou, eu estou procurando uma forma de fazer isso. Eu consigo. Só que isso é menos fácil do que outras coisas. O ponto é esse. Sempre fale de maneira positiva que possa te fortalecer. Aí, você pode dizer assim, Angélica, mas eu não falo isso porque eu não acredito nisso. Você já escutou que muitas vezes o mentiroso, aquele que chega a ser mentiroso, compulsivo, ele acaba acreditando na própria mentira? Você já ouviu falar isso? Já? Provavelmente. Se já, então, por que você não é capaz de acreditar nas suas próprias afirmações se o mentiroso acredita nas suas próprias mentiras? É a mudança de mentalidade. Mas eu já falei, muito sobre as palavras destruidoras e agora eu quero que você foque nas palavras que te aproximam do teu objetivo. Então, sempre procure afirmar de forma positiva. Mostre para tua mente que ela realmente deve focar no que é bom para você. Se você começar a ver que o teu processo de emagrecimento, ele tá te levando não um prazer imediato, o comer o brigadeiro é o prazer imediato. O estar magra em boa forma é o prazer futuro. Então é isso que você precisa trabalhar. A recompensa em enxergar que futuramente você vai ter o teu objetivo aí. E quando você falar, seu corpo tem que falar junto. Então tudo é em sintonia. E quanto mais você repetir isso, mais o seu corpo ele vai reagir de forma positiva. Então fale que você tá animada para ir na academia. Quando você fala animada, não adianta você dizer assim, eu tô animada. Isso passa animação? Não, eu estou animada. A tua voz e o teu corpo tem que estar em sintonia. Então, não adianta acordar, levantar da cama e dizer, hoje o meu dia vai ser bom. Eu mereço o melhor. Quem acredita numa pessoa que diz isso? Agora, se eu acordo e digo, olho no espelho e digo, eu sou maravilhosa, eu sou capaz, o meu dia sim vai ser diferente. Quando eu falo isso, eu me arrepio inteiro. Por quê? Porque eu tô colocando sentimento nas minhas frases. Isso é meio doido, Aqui em casa todo mundo é assim, todo mundo é doido. Só que ser doido traz resultados. Então, você precisa alinhar as tuas palavras, as tuas ações e os teus sentimentos. E aí, o seu sucesso só depende de você. E aí, o nosso quinto e último inimigo é a mente irracional. O que é isso? Engana-se quem acha que os seres humanos deveriam ser magros. Na verdade, nós devemos, além de qualquer coisa, sobreviver. E agora eu vou te explicar por que o teu corpo não ajuda você a emagrecer. Então, se você esbarra numa panela quente, o teu corpo automaticamente reage para se proteger. Já aconteceu com você
comigo já aconteceu várias vezes, de estar dirigindo ou até mesmo no banco do carona e o carro passar por uma árvore e bate o galho no vidro e você se nega assim, ou fecha o olho. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele reage àquilo que ele acredita que te deixa em perigo. Então, em 1943, tá? O Maslow, ele criou uma pirâmide. Deixa eu pôr aqui para vocês. Ó, é essa pirâmide aqui, tá? E nessa pirâmide, o que que ele colocou? Ele colocou, então, que na base é aquilo que nós mais precisamos de sumo e fundamental. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, que é um processo, tá, do nosso corpo, e excreção. Então, eu não vou entrar, tá, meninas, em todas as outras pilares aqui da nossa pirâmide, para não ficar muito extenso, e também não é o nosso propósito aqui, mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Que a comida, ela tá na base da nossa pirâmide, aqui embaixo. Então, para que nós possamos chegar, né, nos níveis mais altos dessa pirâmide, a gente precisa estar bem com esta parte de baixo. Então, você deve estar se perguntando agora, tá, mas o que isso se aplica, né, o emagrecimento? Como eu já te disse, a nossa mente, ela é irracional. E esse lado irracional, instintivo, é o mesmo desde a época lá dos homens das cavernas, tá? Então, a gente veio evoluindo, mas isso continua dentro da gente. E isso acaba, de certa forma, nos prejudicando. Então, deste tempo, lá do homem das cavernas, o que ele aprendeu? A base dele, da pirâmide, era preservar. Então, ele precisava estocar comida. Mas ele não estocava comida na caverna, porque estragava. Ele estocava dentro dele mesmo. Por quê? Porque não era todo dia que ele ia caçar. Porque caçar era perigoso. Você podia caçar e morrer. Então, além de gastar energia, né, para ir caçar, era perigoso. Então, ele estocava dentro de si, né, esse alimento para ele ter como forma de energia, porque se no outro dia, 2 dias ele ficasse sem caçar, 2 dias ele ficasse sem comer, ele não ia morrer, porque o nosso organismo, ele faz isso, ele vai gastando os nossos estoques de energia. Quantas vezes vocês já não viram pessoas, né, desaparecidas, que foram, que se perderam na mata e que ficaram lá vários dias sem se alimentar e não morreram? Justamente porque o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele vai gastando as nossas reservas de gordura para obter essa energia que nós precisamos, tá? Então, o nosso corpo, ele tem uma resistência em gastar energia. Então, ele não quer, o emagrecimento para ele não é natural. O engordar é. Daí você pode estar se perguntando assim, poxa vida, mas engordar não é saudável. Não, mas ele foi feito para acumular energia, para reter. Ele não foi feito para gastar. Então, o emagrecimento para ele, infelizmente, é uma forma, tá? Que acaba, né? Sendo algo não natural. Aí, depois, a gente precisa entender também que nesse quinto da mente racional também entra, né, o nosso instinto daquilo que nós aprendemos do que a comida significa para mim. Então, vou te dar exemplo para que você entenda. Por exemplo, lá em casa, a minha mãe, a forma dela demonstrar que ela ama
os netos, as filhas, é fazendo comida. Então, ela passa o dia inteiro na cozinha. Ela faz lasanha, ela faz pastel, ela faz pé de moleque, enfim. A forma dela demonstrar amor, afeto, é assim. E muitas mães são assim também. Às vezes a avó. E aí, por que quando às vezes a gente come... Deixa eu pensar pra mim. Tá. Torta de bolacha, por exemplo. Torta de bolacha, pra mim, me remete à minha infância. E era a minha madrinha que fazia. Então, quando eu como a torta de bolacha, ela me remete a esse momento que era prazeroso. E aí nós temos 2 pontos, o positivo e o negativo. Eu posso comer alimentos que me remetam a este momento? Posso, mas o grande problema de quem tem sobrepeso e obesidade é que ele quer viver esse momento o tempo todo. Então, eu quero viver comendo bolacha recheada, torta de bolacha, para mim me sentir bem como eu me sentia lá na infância. E aí não funciona. Então, comer como forma de afeto, a gente precisa tomar cuidado. E uma das coisas que eu sempre trabalho com as minhas alunas é que conforme nós fomos evoluindo, a nossa forma de demonstrar amor, ela também foi mudando. Então, por exemplo, se hoje eu penso assim, eu vou convidar a minha amiga, né? É porque eu tô morrendo de saudade dela. Antes de convidar ela, eu já fico pensando o que eu vou oferecer para ela comer, aonde que nós vamos para comer. Virou tudo em torno da comida. E eu posso encontrar essa amiga e simplesmente conversar com ela, abraçar ela. Não é isso que eu queria? Não tava com saudade dela? Por que eu tenho que enfiar um monte de comida geralmente calórica, adocicada para esse evento? Pessoas que gostam, como eu, de cinema, né? Hoje eu vou no cinema e às vezes eu compro uma água ou tomo um café antes de entrar. Mas antigamente, antes de pensar no filme, eu já ficava pensando qual era o combo que eu ia comprar. Qual era o tamanho da pipoca. Então, a gente precisa começar a desassociar a comida do sentimento. Eu posso encontrar a minha amiga sem que eu tenha que comer um monte de coisa errada. O objetivo não é encontrar essa pessoa. Então, meninas, esses são, os 5 inimigos do nosso emagrecimento e que podem, fazer toda a diferença. Nesse último também, que é irracional, muitas vezes eu olho mulheres com corpo bonito e aí eu digo, essa aí não tem nada na cabeça. E junto com isso são crenças que o que são crenças primeiro? Crenças é tudo aquilo que vem lá da infância e que ao longo do tempo foi sido construído dentro da minha mentalidade. Então eu tenho crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Muitas crenças limitantes me impedem de emagrecer. Na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês o tamanho dos pratos, Que isso está associado às minhas crenças. Ele precisa estar cheio para dizer que tem muita comida ali. Falei para vocês também que a nossa mãe ensinou que nós precisávamos limpar o prato. E isso é uma crença limitante. Por quê? Porque eu não penso em comer com atenção, comer devagar, eu penso em limpar o prato. E se eu não limpar esse prato, eu não me sinto satisfeita. Então a tua mãe gerou uma crença limitante em você, de que você precisa limpar o prato porque tem gente passando fome, porque jogar comida fora é pecado. Essas coisas são reais? São, mas quando eu estou saciada, eu não coloco comida fora. Mesmo que seja apenas uma colher, eu guardo para complementar minha próxima refeição. E aí, tá tudo certo? Então, muitas crenças limitantes foram sendo construídas ao longo do tempo para que você também comesse. E aí, uma das coisas que as minhas alunas dizem, mas como é que eu vou ir na casa da minha avó e vou recusar aquele alimento?
Por quê? Porque você novamente associou que o teu amor está vinculado à comida. Então, por exemplo, a minha mãe, como eu já falei, a forma de demonstrar afeto é através da comida. Mas ela sabe que hoje eu não como. E tá tudo bem. Porque você vai construindo essa relação. E aí, quando eu quero comer, aí entendam, não é uma imposição de uma pessoa. Quando eu, Angélica, decido comer, também tá tudo bem, porque foi a minha escolha, mas não foi algo que foi imposto para mim. E isso, né, que é importante então a gente entender, né, para que a gente possa mudar. Então, dentro desses 3 dias, a gente fez esse caminho. A gente entendeu que existe um ponto lá no nosso cérebro que é responsável por essa recompensa. Só que vão ter pessoas que vão sair do treinamento dizendo: eu tenho um ponto aqui no cérebro que eu aprendi lá, que ele me faz engordar. E aí essa pessoa vai usar isso como justificativa para quê? Para ficar onde está, no fracasso. Agora, as pessoas que entenderam que existe isso, mas que ela pode mudar a sua recompensa, vai começar a agir. Depois, a gente aprendeu também que nós vivemos um ciclo de pensamento, de sentimentos e de ações. E que hoje, talvez isso não esteja ajustado. E eu preciso ajustar isso para o meu emagrecimento. E aí percebam que nesses 3 dias eu não falei de alimentação. Do que nós estamos falando nesses 3 dias? Comportamento e do nosso cérebro. Então, se você conseguir mudar, né, tudo isso, você vai ver que as coisas vão se ajustar. Porque enquanto eu culpava o meu marido, a minha mãe, o papagaio, o periquito pelas minhas escolhas, pela minha falta de comprometimento, eu não emagrecia. A partir do momento que eu entendi que isso era meu, que as escolhas eram minhas e que eu precisava ajustar tudo isso, passou a ser, né, de forma efetiva. Então, a gente precisa entender, tá? Que no processo de emagrecimento não é a academia que me emagrece, não é, se você não fazer exercício, é a dieta. A dieta, sim, a gente vai, com uma dieta ajustada eu vou conseguir emagrecer. Porém, qual é a fórmula então, né? Aqui, deixa eu passar para você. Aqui, qual é a fórmula, né, do nosso emagrecimento? Mente, alimentação, mais exercício, mais mente, igual a peso. Essa aqui é a fórmula do emagrecimento definitivo. Então, se a tua mente não quiser emagrecer, se o teu interior não estiver numa espiral positiva, tudo vai dar errado. Por isso que as pessoas vivem no efeito sanfona, né? E até as pessoas que fazem, né, a redução, então, do estômago, voltam a engordar, porque tudo precisa estar alinhado com o nosso pensamento. Então, meninas, hoje, né, no nosso último dia, eu disse para vocês que quem está lá no grupo de WhatsApp, nós vamos fazer o sorteio. Então, agora encerrando o nosso treinamento aqui, eu já vou fazer este sorteio. E este sorteio, ele é para quê? Quem for sorteado, então, vai ganhar, né, um mês lá no grupo Magra para Vida Metamorfose e vai poder iniciar o seu processo. Então, e eu vou colocar também o resultado lá no grupo. Porém, antes da gente encerrar, eu quero poder te dar a oportunidade de você colocar em prática tudo que você viu nesses 3 dias. Ou, se você chegou apenas hoje e não viu as outras aulas, elas estão gravadas, mas mesmo assim, eu quero te dar a oportunidade de você evoluir. Porque você já se deu conta que nós já estamos no final do ano praticamente? Nós temos aí 2 meses para acabar o ano e muitas pessoas, quando chegam nesse período, nós temos 2 tipos de pessoa. Aquela
que diz assim: meu Deus, eu quero corpo pro verão. E aí ela começa agora, ó. Qual é esse tipo de pessoa? Pessoa que emagrece para evento. E aí, passou o verão, ela engorda tudo de novo. Tem a outra pessoa que não está no ciclo da positividade e diz o quê? 2 meses, final do ano, eu não vou começar agora não, deixa pro ano que vem. E aí, a minha pergunta é, quantos anos você vem falando isso? Quando nós queremos uma mudança, meninas, uma mudança efetiva, a gente começa hoje. A gente não deixa para amanhã. E aí eu quero então te dar, tá, a oportunidade de você fazer hoje. Geralmente eu sempre falo em um programa apenas. Como eu já disse para vocês, o Magra pra Vida, né? Ele tem, tá? Dentro do Magra pra Vida nós temos vários produtos, tá? O Magra pra Vida, ele é uma empresa. Então, dentro da empresa Magra pra Vida, nós temos, né, alguns acompanhamentos que eu ofereço. Então, hoje nós estamos com 2 turmas abertas e eu quero poder te falar agora que você me dê esse espaço para eu te falar sobre essas 2 turmas. Então, nós temos, vou pôr aqui na tela, o coaching de emagrecimento. Estão vendo essas lindezas aí na tela? Então, coaching de emagrecimento, ele é um programa, tá? Que eu tenho, que são 8 sessões, na verdade são 10 sessões, né? Porém, 8 sessões, elas são ao vivo, como vocês estão vendo as carinhas delas aí, né? Nós fazemos um encontro semanal, uma sessão semanal, uma sessão de coaching para trabalhar com o emagrecimento. E agora aqui que eu tô falando, coaching, ele trabalha diretamente as emoções. Lá no coaching de emagrecimento, nós usamos esta apostila aqui, tá? Então, vocês recebem, quem faz o coaching de emagrecimento recebe essa apostila aqui, tá? Para que vocês possam fazer as atividades, tá? Todas as atividades, elas são diretamente ligadas, tá? Para o emagrecimento. Então, todas as ferramentas que eu utilizei para o meu emagrecimento, eu utilizo também para as minhas alunas. E o coach de emagrecimento, ele se chama, né? Como sair, então, de uma vida lagarta e se transformar em uma borboleta. E aí, ele tem, tá? Vou colocar aqui na tela de novo para vocês poderem visualizar, tá? Então, aqui, o primeiro né? Despertar a sua consciência, trabalhar os gatilhos que te levam a comer de forma descontrolada, construir um padrão magro, reprogramação de crenças essas que eu falei para vocês, né? Que nós temos várias e a grande maioria delas você nem sabe que tem. Definição do teu estado desejado, nós trabalhamos as tuas metas, aquilo que você deseja, eliminar sentimentos tóxicos, tá? Pessoas ao teu lado, autossabotagem e visão positiva de futuro. Tudo isso nós trabalhamos dentro do coaching, tá? Do grupo de coaching. Aí, além disso, você ganha, né? Alguns bônus. Quais são esses bônus? Você recebe um planner, tá? De emagrecimento, que é um e-book, que tem mais de 800 páginas com desafio e com ferramentas de coaching ali para que você possa potencializar a tua jornada. Você também recebe um e-book de receitas e você recebe a participação do grupo do Magra pra Vida Metamorfose. O que é isso? Ué, Angélica, mas como assim? Lembram que eu falei para vocês que o Magra pra Vida é uma empresa e que tem vários produtos, não é mesmo? Então, eu já vou falar só deste programa, mas
você fazendo o coaching, você vai ganhar então 2 meses no Metamorfose, que é um programa diferente e vai te ajudar também a potencializar os teus resultados, tá? Então, só se você fizer o coaching grupo, você já vai estar recebendo um desconto de R$ 159,80, que é o quê? Que são os 2 meses no Metamorfose. Então, só de você fazer isso aí, você já tá ganhando, tá? O valor do coaching grupo, ele é de R$500. Só que, se você fizer agora, né, que nós já vamos começar a nossa turma para os próximos dias, você pode pagar com cartão de crédito, tá? Em 10 parcelas de R$ 60,09, que dá uma pizza. Você pode pagar no boleto, se você não tem cartão de crédito, daí você pode pagar em 3 parcelas de R$ 166, ou se você preferir e quer um desconto ainda maior, você vai pagar R$ 399,90 à vista, tá? Aí é uma vez só que você pode fazer através de transferência ou de Pix, e aí você vai estar participando dos 2 programas, Coaching Grupo e Magra pra Vida Metamorfose, tá? Quais são os objetivos? Os objetivos, obviamente, é a tua eliminação de peso, mas o principal, que é trabalhar a tua mentalidade, que é fazer com que você entenda por que você tem comido as tuas emoções. Aí talvez você diga assim: ai, Angélica, mas será que vai funcionar para mim? E aí a minha pergunta é: quantas coisas você já tentou até agora? Eu acabei de te mostrar, né? Aqui, ó, essas minhas alunas, né? Vocês estão vendo a diversidade de idade, né? Desde os 38 ali até os 63 anos. Não tem idade, meninas, para nós sermos a nossa melhor versão. E aí, se você acha que não está preparada para o coaching de emagrecimento, eu quero te dizer que nós temos também a inscrição do Magra pra Vida Metamorfose, tá? Que também, olhem a diversidade aí na tela de vocês, de meninas maravilhosas e lindas que estão se transformando dia a dia, né? Novamente, idade, meninas, não é um impedimento. Aqui, ó, nós temos uma mulher, né? A Sandra, com 50 anos. Na foto anterior eu te mostrei que tinha uma de 67 anos, e eu já tive alunas de mais de 70 anos. Então, ser a nossa melhor versão não tem idade. E pro Magra pra Vida Metamorfose, você paga R$ 79,90, tá? Por um mês, tá? São 30 dias. Aí, talvez você diga assim: poxa, mas eu vou fazer o Magra pra Vida, né? Porque ele é muito mais barato que o coach. Por que existe essa diferenciação? Porque, infelizmente, lá dentro do coach eu não consigo trabalhar, dentro do Metamorfose, que é diretamente no WhatsApp, eu não consigo trabalhar as questões de forma mais profunda. No Metamorfose, vocês recebem essa ajuda emocional? Recebem sim, mas vai depender muito mais de você. Tem pessoas que, infelizmente, vocês vão receber essa assistência, mas não fazem. Então, encerrando o nosso encontro, né, o nosso treinamento de hoje, eu queria então, né, te oferecer essas oportunidades, e aí você pode pensar em qual se adapta mais à tua realidade. Mas o que eu queria dizer para vocês, meninas, não deixe para o ano que vem, ou não pense que você não é capaz. Eu tenho 43 anos, né, e posso dizer assim para vocês que foi a minha maior batalha e também foi a minha maior vitória. Porque hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho
a vida da qual eu mereço. E aí agora, para nós encerrarmos, eu vou deixar aqui 2 depoimentos de alunas minhas para que vocês entendam o quanto isso é transformador na vida de vocês. E aí eu vou fazer o sorteio lá no grupo, tá? E também vou abrir o grupo caso você tenha dúvidas ainda. Talvez você não tenha entendido. E dentro do grupo eu tenho a minha equipe que pode te atender e tirar todas as tuas dúvidas. Não deixe de perguntar caso você tenha dúvidas, tá? Porque vai ser transformador. E nós já começamos agora no dia 13. Então você tem aí, hoje é dia 6, né? Você tem aí alguns dias ainda para fazer a inscrição e para tomar essa decisão que vai mudar a tua vida. Então que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão pelo carinho, pelo companheirismo, por vocês acreditarem naquilo que eu faço, porque de fato é de coração e eu amo extremamente aquilo que eu faço. Se cuidem e contem comigo. Oi pessoal, meu nome é Anaíse, eu tô no grupo da Low Carb já tem 2 anos e meio e eu quis fazer o coach do emagrecimento com a Angélica. Já conheço a Angélica Polese já nessa época de Low Carb e eu quis algumas mudanças, consegui chegar ao peso que eu queria, consegui o corpo que eu queria graças a Low Carb, mas eu precisava trabalhar alguma coisa ainda em mim, que era a minha mente. Por conta de comer alguma coisa errado depois que eu cheguei na minha manutenção, me liberar para comer algumas coisas que eu não preciso, tudo por ansiedade. Então eu quis trabalhar essa ansiedade. E nesses 2 meses e meio de coach do emagrecimento, tem uma outra cabeça. Preciso ajustar ainda, vou continuar lendo o meu livro, vou continuar fazendo as minhas marcações, porque a gente aprende muita coisa no coach do emagrecimento. Muita coisa eu acabei meio que me enrolando e eu preciso ajustar isso daí. Eliminei quase 3 quilos, deu 2,9 kg, só sem exercício, porque eu ainda preciso trabalhar essa questão de fazer meus exercícios, porque eu parei com tudo. Preciso voltar a aprender a lidar comigo e esse coach me ajudou isso. E se Deus quiser, logo eu tô aí fazendo minha caminhada, uma academia, mas é um coach para a vida inteira. Você é só aprendizado, só aprendizado. A Angélica explica perfeitamente, ela ajuda a sua mente a ficar perfeita. Então eu só tenho a agradecer. Eu ganhei vida, é o que eu ganhei. E mudou muita coisa na minha vida. Só de eu aprender a ter que ficar lendo novamente, porque eu estava bem desatualizada com leitura. Então é um aprendizado que não é só o emagrecimento. Você aprende a voltar a fazer seus exercícios, a ler, a estudar. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu, Angélica Polese? Um beijo. Olá, meu nome é Ângela. Participei do desafio de 30 dias, né, o Magra para a Vida. Consegui emagrecer 9 quilos em 30 dias. Estou radiante de felicidade com o apoio, né, das meninas do grupo, com o apoio essencial da Angélica. Agradeço elas imensamente, Angélica, Renata e todas as meninas, que uma contribuiu para o progresso da outra. E com esse emagrecimento, eu ganhei saúde, minha autoestima está radiante. Voltar a caber em uma roupa que eu não usava há muito tempo foi uma das melhores sensações que já experimentei. Tá? Vou e quero continuar no grupo para atingir o meu objetivo. Beijos, obrigada. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar da minha experiência, né, com o programa Magra para a Vida. Foi muito bom.
Confesso que tentei emagrecer sozinha antes de entrar para o programa e não consegui emagrecer. Depois que eu comecei a participar, tive resultados, aprendi a me alimentar bem melhor, bem mais saudável. Tenho muito que aprender ainda. E em relação à água também, eu não tomava quase água no meu dia a dia. Hoje, a minha garrafinha d'água me acompanha. Aprendi que tenho que tomar, né, bastante água e isso me ajudou demais, demais. Quero continuar sim, porque me fez bem. E parabéns, né, para todas essas pessoas que são envolvidas, que ajuda muito, muito, eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas e a gente sabe que a gente tem um apoio ali juntas, né, que nós não estamos sozinhas. E eu acho que isso é bem legal, saber que tem mais pessoas, né, na mesma caminhada com a gente. Hoje eu quero agradecer do fundo do meu coração a Angélica com o seu programa Magras para a Vida e a Renata que me deu todo o apoio também, um amor de pessoa, porque foi através disso que eu consegui eliminar 30 quilos. E é muito bom, a minha autoestima melhorou, a minha saúde melhorou. Hoje eu consigo agachar, consigo amarrar meu sapato, consigo brincar com o meu neto, consigo fazer muita coisa que antes era mais difícil para mim fazer. E tudo isso sem fórmula mágica, sem remédio, sem chá, apenas com reeducação alimentar através da low carb. É um novo estilo de vida, é uma nova visão de vida, com muita saúde e qualidade de vida. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Hoje eu sou uma nova mulher. Gratidão a Deus, primeiramente. Em segundo lugar, ao programa Magras para a Vida.